vou voltar lá com o doutor Marcos. Doutor Marcos, o que leva o síndico, o gestor, a procurar esse tipo de empresa? Ótimo, ótima pergunta. Na realidade, hoje, o que leva um condomínio a buscar uma garantidora de crédito, né, uma antecipação garantida das taxas condominiais, é a inadimplência do condomínio. Né? Nós temos visto nos últimos anos uma inadimplência crescente dentro dos condomínios, alguns condomínios com 20, 30, 40%. Eu tive conversando com alguns síndicos recentemente, onde, em decorrência dessa pandemia, algumas inadimplências chegaram a 50%. Então, o condomínio ele não consegue gerir, não consegue fazer o pagamento das suas contas, contratações, com a inadimplência tão alta. Então, a garantidora ela vem para isso. Ela vem para sanar essa inadimplência, fazendo com que o condomínio ele tenha 100% da receita dentro do condomínio. Então, ele consegue fazer os pagamentos, consegue fazer negociação com fornecedores. Então, essa é a necessidade de uma garantidora, é a inadimplência alta dentro do condomínio. Então, esse é o principal fato que leva à contratação de uma garantidora. Ok, muito obrigado, doutor Marcos. Vamos voltar lá com o Darlan. Darlan, como que o senhor observa esse cenário aí? De que forma essas empresas elas podem auxiliar o trabalho do gestor? Bom, como muito bem colocado pelo Dr. Marcos, né, a garantidora, o principal objetivo na contratação é garantir a 100%, né, das taxas condominiais no caixa do condomínio. Então, é o que vai facilitar a gestão das despesas, né, a gestão do condomínio, sendo que a inadimplência realmente ela é muito elevada e pode impactar, né, nas contas do condomínio, que vai prejudicar aí, o trabalho do síndico, né? Agora eu vejo também um outro ponto que é muito importante também nas empresas garantidoras, que é a parte da cobrança, né? Então essas empresas, elas assumem toda a parte de cobrança dos inadimplentes, né? Então o custo, tanto da cobrança extrajudicial, quanto da cobrança judicial, elas ficam com a garantidora. Então é um fator importante, porque as custas, elas não são valores elevados. E um trabalho de cobrança também é um trabalho árduo, um trabalho que tem um desgaste, tem um custo operacional, né? E as garantidoras, elas vêm para poder também, como ferramenta, reduzir a inadimplência, porque também nós não podemos entender que a garantidora ela vai só garantir a receita para o condomínio. Eu penso que o papel principal da empresa garantidora é reduzir a taxa de inadimplência dentro do condomínio. Para mim, esse é o principal papel. Porque se ela não conseguir atingir esse objetivo, o condomínio acaba que vai ficar refém da garantidora. Ele fica viciado na garantidora, o que a gente costuma dizer. Né? Porque ele acostuma com aquelas taxas, a inadimplência ela permanece ou pode ser elevada, e com esse fato, o que ocorre? A garantidora, ao invés de trazer um conforto maior para o condomínio, com redução de taxas de condomínios, ele vai até aumentar a taxa de condomínio, porque quanto maior a inadimplência, maior a taxa de desconto para que ele garanta a receita, 100% da receita do condomínio, né? Então eu vejo também um papel muito importante e fundamental nesse aspecto aí das empresas garantidoras. Ok, muito obrigado, Darlan. Vamos lá com o Washington. Washington, o senhor como síndico profissional já teve que recorrer a essas empresas? O condomínio que o senhor administra contrata esse tipo de serviço? De que forma elas te auxiliam? Vamos lá, eu tenho na minha carteira 3 condomínios, né? E outros que são consultoria. Mas um desses condomínios usa-se da garantidora. A estratégia foi necessária devido à questão de inadimplência muito alta. Ela veio para suprir aqueles devedores que não estão conseguindo pagar em dia e manter o condomínio em condições de honrar com seus compromissos e manter a fluidez dos seus investimentos. Porque, querendo ou não, quando a inadimplência é muito alta, eu adotei um princípio que acima de 15% já representa um risco ali, uma instabilidade, também depende também do volume da receita. O que acontece? Se essa inadimplência ela é alta, ela acaba afetando também a despesa dos demais, porque quando não consegue cumprir, honrar com os pagamentos, aquela despesa vai voltar para o rateio e ela volta duplicada. Um exemplo seria energia. Se você paga hoje 3 mil ou 5 mil
e não pagou esse mês, você tem a do mês subsequente para pagar. Então você acaba tendo uma despesa de R$ 10.000 para ratear com os moradores novamente. Então assim, eu adotei a garantidora em um só condomínio por causa da necessidade devido à alta de inadimplência. Os demais a gente conseguiu gerenciar com o volume que tem, que é baixo, que é em média de 6%, e um até inferior a isso. Ok, muito obrigado, Washington. Vamos voltar lá com o doutor Marcos. Doutor, a gente recebeu aqui no nosso chat algumas questões da Silvia Helena. Vou ler aqui para o senhor para ver se o senhor consegue tirar a dúvida dela. Ela perguntou o seguinte: garantidora pode ser considerada uma factoring? Ela deve ser registrada no Banco Central? Ela precisa ter um administrador responsável? Silvia, né? Isso. Silvia, obrigado pela pergunta. Tá, primeira pergunta, a garantidora, ela não é considerada uma factory, tá? A garantidora não é factory, existe uma grande diferença. A factory, ela faz a compra do título e a partir daí ela começa a cobrar em nome próprio. Então, a garantidora ela não é uma factory e ela também não precisa de autorização do Banco Central, diferente da factory. Então, a garantidora ela faz uma cobrança garantida. O que é isso? Ela, a partir do momento que ela entra dentro do condomínio, ela assume essa cobrança e ela deposita os valores dentro do condomínio, fazendo com que o condomínio tenha 100% da receita. Assim como o Dr. Darlan explicou perfeitamente, o Washington também, síndico profissional, perfeito a explanação deles. Então, não é uma factory e também não precisa ser feito o registro no Banco Central. Então, somente uma cobrança garantida.